Graça e paz. Queria desejar um feliz ano novo, um feliz 2018. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Hoje eu queria deixar um pequeno testemunho no nosso canal. E antes de começar esse testemunho, eu queria dizer que ler um pequeno texto que se encontra em João, capítulo 16, verso 8, que diz: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." E Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o testemunho de hoje é: certo dia eu estava pregando e estava falando sobre a ousadia de Pedro. E Pedro, muito ousado, quando Jesus vem sobre a água, todo mundo estava com medo ali no barco e eles gritavam com medo, dizendo que era um fantasma. Mas Pedro, ele, como um ousado, quando todos aqueles pescadores, imagina um barco cheio de pescadores, com medo. E naquela ousadia ali de Pedro, quando Jesus vem, disse: "Não temais, porque sou eu." E Pedro logo disse: "Se és tu, Senhor, manda eu ir até aí." E aí muitos conhecem essa passagem onde Pedro lança-se ao mar, né, e vai ao encontro de Jesus. Após ter falado sobre essa pregação, naquele momento ali tinham os irmãos, antes de fazer aquela oração, e foi interessante porque esse irmão que estava naquele culto, ele se encontrava com a Bíblia embaixo do braço, e eu fiquei temeroso porque Deus falava muito forte no meu coração para eu perguntar se ele já tinha aceitado a Jesus perante os homens, como está escrito lá em Mateus capítulo 10, verso 32, né, e 33, ele fala que se você confessar perante os homens a Jesus, né, ele também o confessará diante do Pai. Porém, aqueles que o negarem, ele também o negará. E aí, quando eu perguntei para aquele jovem se ele já tinha confessado a Jesus, só que antes de eu fazer essa pergunta, eu fiquei temeroso, porque ele tinha uma Bíblia embaixo do braço, ele ia para todos os cultos que a gente estava, e eu disse: "Deus, como é que eu vou perguntar para esse homem se ele já confessou a Jesus? Como? Certamente ele já é um crente." Mas Deus começou a me incomodar e dizendo para mim: "Você não pregou sobre a ousadia de Pedro? Então seja ousado." E aí eu fui ousado e perguntei para aquele jovem: "Olha, você já confessou a Jesus perante os homens?" E ele disse: "Não, nunca confessei. Muitas pessoas me perguntaram, mas eu nunca confessei. Mas hoje pela manhã eu tinha lido justamente Mateus, capítulo 10, 32, e eu não vou negar. Eu quero sim confessar a Jesus." E aquele homem confessou a Jesus, e a gente ali oramos pela vida dele, né, e ele foi embora. E o que é mais interessante é que a gente muito fica preocupado perguntando como vai ser, né? Quem vai cuidar dele? Mas antes dele ir, eu ainda dei algumas informações: olha, procura uma igreja, visita uma igreja para você se firmar e tal. E ele foi embora. O que eu não sabia é que esse testemunho que eu estou contando aqui, parte ele me contou e parte um amigo dele me contou desse testemunho. E o interessante é que o que aconteceu? Esse homem foi para casa, ele chegando em casa, ele chegou para a esposa dele e disse que tinha aceitado a Jesus. E a esposa dele perguntou: "Mas você não já tinha? Você não já tinha Jesus? Sempre a gente foi para a igreja aqui, você não já tinha?" E ele disse: "Eu acho que tinha, né? Eu achava que tinha." Aí ela disse: "O que mudou na sua vida?" E ele disse: "Nada." E é interessante que quando ele disse isso, nada, a coisa realmente não tinha mudado nada, aparentemente. Mas 3 dias depois,
Quando aquele homem se acordou, ele, ao olhar para dentro de casa, ele se sentou no computador, abriu o computador e ele começou a ver as músicas, que tinha música do mundo no computador. Então ele deletou todas as músicas do computador e disse: a partir de hoje, o meu computador está consagrado ao Senhor. Nessa casa está tudo errado. E começou por aí. E a mulher disse: o que é que está errado? Como é que você apaga essas músicas todinha? Ele disse: meu computador agora está consagrado ao Senhor. E a filha dele disse: pai, eu posso entrar no seu computador? E ele disse: pode, se for alguma coisa que Jesus possa ver, o que você vai mexer, você pode. E aí logo ela disse: então deixa. E ele já estranhou, porque ela rejeitou entrar no computador. E ele disse: eu não estou dizendo que está tudo errado aqui dentro de casa? E a mulher começou a dizer: os crentes lhe endoidaram. E daí então ele começou a dizer que estava tudo errado, começou a olhar para dentro de casa dizendo que estava errado. E a mulher começou a confrontar ele novamente. E ele acabou abrindo e confessando, dizendo assim: está tudo errado. Eu estou lhe traindo com outra mulher. E a mulher olhou para ele e disse: como assim? Ele disse: eu não estou dizendo que está tudo errado. E naquele mesmo momento, ele entrou ao quarto e ela por várias vezes tentava brigar com ele, mas não conseguia. E chegando o outro dia, quando ele chegou na sala, estava a esposa e a filha dele sentada lá na mesa. E ele logo pensou: vou procurar minha mala porque deve estar por algum canto aqui, né? E quando ele chegou ali na sala, a esposa dele perguntou para ele: filho, o que nós podemos fazer para conhecer a Deus como você conheceu? Queremos conhecer a Deus como você conheceu. E isso, ele disse: então faça o que o irmão lá, o que os irmãos fizeram comigo. Confessa a Jesus. Vocês querem? Ela disse: queremos. E elas se ajoelharam e ele orou pela vida das duas e ganhou as duas vidas para Jesus. Hoje eles são servos do Senhor, servem na igreja e para a honra e glória do nosso Deus, porque é o Espírito de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Pregue a palavra de Deus. Não se preocupe não, meu irmão. Deus sabe aonde o endereço certo. Amém? Que esse testemunho sirva de exemplo, lhe fortaleça cada vez mais. Pregue a palavra na sua casa, no seu lar, aonde quer que seja. Que esse ano de 2018 seja um ano de conquista, seja um ano de prosperidade na sua vida e na sua casa, mas debaixo da palavra de Deus. Eu achei muito interessante desse testemunho, é que foi após 3 dias, e 3 dias Jesus ressuscitou. E foi interessante isso aí, me marcou muito essa passagem, 3 dias, né? Que coisa linda, né, esse testemunho. Então que esse testemunho seja impactante na sua vida. Amém? Até o próximo vídeo, querendo Deus. Valeu!